A Bíblia é muito clara ao condenar pastores que roubam e exploram os fiéis. Esses falsos líderes abusam da fé das pessoas para enriquecer e ter poder, mas Deus vê tudo e promete justiça. No vídeo de hoje vamos aprofundar nesse tema com mais detalhes de acordo com a Bíblia. Mas antes, curta, compartilha e se inscreva neste canal, deixa o seu like e também escreve nos comentários aí a sua opinião. Primeiro ponto: falsos pastores se aproveitam da fé das pessoas. Falsos pastores usam a religião como um meio de enriquecimento e engano. Eles manipulam os fiéis para tirar dinheiro e manter o seu poder. Olha o que está escrito em Miqueias 3:11. Pega a sua Bíblia e leia comigo. Os chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Ainda questiona o Senhor. Romanos 16:18 diz: porque tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com palavras suaves, lisonjas, enganam os corações daqueles que são mais simples, como eu e você. 2 Coríntios 11:13-15 diz: porque tais falsos apóstolos não são obreiros fraudulentos, transfigurados-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que também seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Pastores corruptos usam a religião para enganar e tirar proveito das pessoas. Principalmente nos dias atuais, é o que nós mais vemos. Milhares de denominações, de igrejas abertas a torto direito, mas pergunte se eles conhecem a Escritura. Deus promete punição para pastores que roubam fiéis. Está em Ezequiel 34:10, eis que estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da tua mão. Farei com que eles deixem de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais nem a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da boca para que não lhes sirvam mais de pasto. Ou seja, tem pastores que têm os fiéis como se fossem gados. É o que está dizendo o texto bíblico. Jeremias 5:26-27, porque entre o meu povo se acham ímpio, amam laços como quem caça pássaros, põem armadilhas e pegam homens como uma gaiola cheia de pássaro, são suas casas cheias de engano, por isso se engrandeceram e enriqueceram. Oséias capítulo 4, versos 6 e 7 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. E visto que te enriqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, como se multiplicaram assim contra mim pecaram. Eu mudarei sua honra em vergonha, é o que diz a Bíblia para esses falsos pastores. Mateus 33:35, Jesus falando contra os líderes religiosos daquela época. Religiosos e hipócritas. Olha o que Jesus disse: hipócritas, serpentes, raça de víboras.
como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a uns deles matarei e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue derramado sobre a terra. O sangue justo derramado sobre a terra. Deus vê sim a injustiça dos falsos pastores e trará juízo sobre eles. Não escapará nenhum. A Bíblia também vai nos mostrar as características de um falso profeta, de um falso pastor. A Bíblia ensina que há sinais que mostram quando um pastor não é verdadeiro. Por isso, é necessário que o cristão leia a Bíblia, é necessário que o cristão corrija aquilo que ouve. Por exemplo, tudo que eu estou dizendo aqui, pega sua Bíblia e acompanha o texto bíblico. Olha só aqui em 2 Pedro 2, de 1 a 3, diz: entre o próprio povo surgirão falsos profetas, como também entre vós haverá falsos mestres, e os quais introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão suas práticas vergonhosas, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade, movidos pela ganância. Farão de vós negócio com palavras fingidas. Para eles, a condenação, desde muito tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles usam a igreja como um negócio, como uma empresa. É isso que o texto está nos trazendo. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Tito 10, 11. Porque há muitos insubordinados, faladores, vãos, enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Falsos pastores são gananciosos e mentirosos e exploram os seus fiéis, aqueles que ali estão. Mas a Bíblia vai falar de um verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor deve ser exemplo de humildade e serviço. Diferentemente dos falsos líderes, um pastor verdadeiro deve cuidar do povo com amor e humildade. 1 Pedro 5, 2 e 3 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tenha cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. O verdadeiro pastor, ele é exemplo, começando da sua própria família. Mateus 20, 25 e 28, Jesus ensina que o verdadeiro líder serve ao povo, mas Jesus, chamado para si mesmo, sabeis que os governadores dos gentios os dominam e os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos.
João capítulo 10, verso 11 e 13, Jesus compara-se ao bom pastor que protege e não explora as ovelhas. Disse Jesus: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, mas o mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo os arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Em resumo, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas, não a usa para o seu próprio benefício, não a usa para o seu próprio deleite. É isso que diz a palavra do Senhor, é isso que diz a Bíblia. Eu mostrei para vocês, de acordo com a Bíblia, o falso pastor e o verdadeiro pastor. A Bíblia traz as duas referências. Por isso devemos analisar, devemos ser bereano. A Bíblia deixa claro que pastores que roubam os fiéis são falsos líderes e enfrentarão o juízo de Deus. Falsos pastores pregam por dinheiro, não por amor a Deus. Falsos pastores enganam os fiéis. Eles ficam ricos, mas os fiéis continuam cada vez mais pobres. Usam o nome de Deus para justificar suas ações erradas. São condenados por Deus e receberão o castigo severo. Mas existem os pastores verdadeiros. Esses pastores verdadeiros, eles servem ao povo com amor e com humildade. Eles pregam a palavra de Deus sem interesse financeiro, que é o que nós estamos trazendo aqui no vídeo de hoje, para alertar vocês. Cuidam das ovelhas e as protegem. Seguem o exemplo de Jesus, o bom pastor. O único e o principal bom pastor é Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Seja um cristão, um crente bereano. Tudo aquilo que o seu pastor pregar, falar, pegue a sua Bíblia e corrija para ver se está de acordo com aquilo que aquele irmão está dizendo. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo no próximo vídeo. Oremos a Deus. Pai Santo, obrigado por esta palavra. Que venha, Senhor, adentrar nos nossos corações. Que nós venhamos ser cristãos, ó Pai, cristãos bereanos, ó Pai, para não sermos enganados e nem ludibriados por esses diversos falsos líderes, falsos pastores que existem na sociedade e no mundo. Deus abençoe você e toda a sua família. Te espero aqui no próximo vídeo. Curta, compartilha e deixa o seu comentário, a sua opinião. Deus abençoe a todos.